Crime bárbaro. Vaqueiro executa procurador do DF e o filho dele em uma fazenda no Mato Grosso. E ainda deixa os corpos em região de pastagem. Lava Jato, o Ministério Público Federal denuncia Lula em esquema de corrupção. O ex-presidente é acusado de ter recebido vantagens indevidas na reforma do triplex no Guarujá. Operação Legalidade. A partir de hoje, algumas delegacias fecham às 7 da noite. Veja também, Defesa Civil decreta estado de alerta no DF. Umidade do ar está há 3 dias abaixo de 20%. Notícias da quarta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós começamos a edição desta noite com um caso de crueldade. Um procurador aqui do DF e o filho dele, também procurador, foram encontrados mortos na fazenda da família, em Mato Grosso. O acusado de cometer o crime é o vaqueiro que trabalhava na propriedade há 8 anos. Ele foi preso e contou os detalhes do assassinato. Veja. Foram encontrados os corpos de Sancler Martins Souto, procurador de justiça aposentado do Distrito Federal, e de seu filho Sancler Diniz Martins Souto, de 38 anos, procurador de justiça do Rio de Janeiro, que estavam desaparecidos desde o último dia 9. Ambos foram assassinados na fazenda da família, que fica em Vila Rica, no Mato Grosso. O crime só foi desvendado após a prisão do principal suspeito, José Bonfim Alves Santana, de 42 anos, que era vaqueiro e gerente da fazenda há aproximadamente 8 anos. O acusado de assassinar pai e filho, ambos procuradores de justiça em Vila Rica, no Mato Grosso, foi preso aqui nesta conveniência, na cidade de Colinas, região norte do Tocantins. O secretário de Segurança Pública do Estado do Tocantins entrou em contato com a polícia de Colinas, solicitando um apoio para fazermos uma prisão do indivíduo que tinha assassinado 2 vítimas no estado do Mato Grosso, na cidade de Vila Rica. Aí a própria polícia de Mato Grosso também entrou em contato com a gente, passando alguns detalhes, o nome e a fotografia dele. Aí após essas informações, que foi por volta do meio-dia de ontem, nós começamos a fazer uma diligência na cidade de Colinas para tentar localizar o cidadão. E fizemos várias diligências, aí descobrimos que ele estava hospedado em um hotel da cidade e um pouco mais tarde nós visualizamos ele num local, numa lanchonete da cidade, fazendo lanche. Aí foi onde nós resolvemos fazer a abordagem. Quando nós fizemos a abordagem nele, ele estava de posse de uma arma de fogo, motivo pelo qual nós fizemos um auto de prisão em flagrante nesse favor dele. E também já havia sido expedido pelo juiz da comarca de Vila Rica um mandado de prisão temporária pela suspeita dos assassinatos. Os corpos foram localizados na propriedade e no mesmo local onde foram assassinados após utilizarem um mapa desenhado pelo próprio acusado. Depois de confessar a autoria dos homicídios, José conta em detalhes como executou as vítimas. Estava faltando um gado na fazenda e o homem estava desconfiando de mim, que estava faltando gado, e aí eu vinha fazer esse delito com ele. O motivo da morte dele foi negócio de gado. Quis esconder alguma coisa e fiz um trem errado, que não podia fazer isso. O senhor primeiro executou o seu Sancler pai? Pai, o Sancler pai primeiro. Como foi que aconteceu? Nós saímos para os pastos de cavalo, aí chegou no meio do pasto, eu cometi essa infração, atirei nele. Aí depois, 4 tiros. Aí depois eu vim chamar o filho dele, falando que ele tinha caído do cavalo e não conseguia subir no cavalo. Eu sozinho não dava conta de colocar ele em cima. Aí vim e chamei o filho foi mais eu, que chegou lá no local, atirei no filho também. Quantos disparos no filho? 4 tiros também. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade de Confresa, em Mato Grosso, e após serem liberados, serão entregues à família. Você percebe aí pela entrevista que o crime foi premeditado, não é? E olha, você não foi só uma infração, não. Você cometeu um crime. Você matou 2 pessoas por
uma questão muito banal aí, né? Tomara que seja punido, preso, continue preso. A Associação Nacional dos Procuradores disse que, de acordo com as investigações, o crime não tem relação com a profissão das vítimas. Já a OAB do DF informou que uma comissão especial vai acompanhar o trabalho da polícia e dar apoio à família dos procuradores. Os corpos das vítimas serão enterrados amanhã no cemitério da Asa Sul. Atenção, hein? A partir de hoje, apenas as delegacias que têm centrais de flagrante vão funcionar 24 horas. As outras 19 DPs fecham às 7 da noite. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Essa é uma manobra aí da Polícia Civil para tentar equiparar o salário com a Polícia Federal? Você acha que é isso? Boa noite. Boa noite, Carol. Sim, sem dúvida, essa daí é uma medida para forçar a cobrança da equiparação salarial com a Polícia Federal. As delegacias do DF, que não funcionam aí como central de flagrantes, elas já começam a partir de hoje a fechar às 7 horas da noite e já a partir de amanhã o horário de funcionamento delas também muda. Vai ser a partir de meio-dia e vai até 7 horas. As únicas ocorrências que vão poder ser registradas nas delegacias vão ser as de flagrantes. Outros casos aí podem ser denunciados pelo site www.pcdf.df.gov.br. Lembrando que os policiais civis estão mobilizados desde o dia 4 de julho e, de acordo com o levantamento do próprio sindicato, pelo menos 50 mil depoimentos deixaram de ser colhidos aí, que resultariam em prisão neste período. E, enquanto isso, a população segue de mãos atadas aí, esperando uma definição sobre esse impasse. Carol. É verdade, é uma tentativa, então, de conseguir equiparar os salários, né, da Polícia Civil. Obrigada, Rodrigo. Os brasilienses também enfrentam outra paralisação, a dos bancários. A greve da categoria já dura 8 dias e os consumidores tentam encontrar alternativas para pagar as contas atrasadas. Com os bancos em greve para manter as contas em dia, as pessoas têm corrido para as lotéricas. Mas nem toda transação bancária consegue ser resolvida nesses pontos de atendimento. O problema não é recorrer às lotéricas, porque a lotérica tem certo limite. Então tem que pagar tudo por internet. E aquela confusão. O Luiz conta que até foi recebido pela gerente do banco, mas teve que resolver as pendências bancárias em outro lugar. Eu fui ao banco e a gerente me atendendo disse que eu não poderia depositar o dinheiro lá no caixa, porque não tem ninguém para movimentar o envelope, para que eu procurasse então uma conveniência. Bem ou mal, essa deve ser a conduta adotada pelos credores. Como cerca de 750 agências bancárias não estão funcionando, eles devem apresentar alternativas de pagamento. O primeiro passo é entrar em contato com o credor e pedir a alternativa. Se não for dado nenhuma alternativa, o consumidor então deve aguardar o término da greve, realizar o pagamento, lembrando que é sem acréscimo, sem multa, sem juro. O credor não pode cobrar nenhum acréscimo do consumidor se ele não deu alternativa de pagamento. Mas o que deve ficar claro é que quem não pode sair prejudicado com essa greve dos bancários é o cidadão. Ele não é o responsável por essa greve. Então, qualquer prejuízo que o consumidor venha a ter em decorrência da greve, ele tem direito a ser ressarcido. A partir de agora, os servidores do GDF só vão poder entregar 12 atestados ao longo do ano. A medida é para tentar combater fraudes e minimizar a falta de profissionais na rede pública. O texto foi publicado no Diário Oficial e já está valendo. E deixa claro que em um período de 1 ano serão aceitos até 12 atestados médicos de comparecimento. São aqueles que abonam a falta de um turno de trabalho. Ainda segundo o decreto assinado pelo governador Rodrigo Hollenberg, quem precisar de acompanhamento terapêutico, um psicólogo ou fonoaudiólogo, por exemplo, deve negociar o pedido com o chefe direto do setor. Neste caso, ele é quem decide se libera ou não a licença. Também foi publicado que os atestados que dão direito à licença de até 3 dias homologados na divisão de saúde poderão passar por auditoria. Vale a pena destacar que o atestado de comparecimento é aquele que a pessoa vai a uma consulta ou acompanha um parente em um hospital ou clínica. Essas mudanças, segundo a Secretaria de Planejamento, é para organizar o controle de atestados e evitar fraudes. Ainda segundo o órgão, por mês,
13 mil funcionários, cerca de 11% de servidores, apresentam atestados de afastamento por mais de um dia. Moradores do Lago Sul cobram as reformas da orla do Lago Paranoá. Desde que a região foi desocupada, o lugar serve de abrigo para usuários de drogas e moradores de rua. E os problemas não param por aí. A área de preservação permanente também está virando um lixão a céu aberto. Muros pichados, quiosques completamente abandonados. Esse é o atual cenário do Parque da Asa Delta, que fica na QL 14 do Lago Sul. Desde agosto de 2015, quando a orla do Lago Sul foi desocupada, os moradores dizem que convivem com usuários de drogas, pessoas que têm transformado quadras esportivas em banheiros a céu aberto e deixam restos de comida à beira do lago, sem contar com assaltos e arrombamentos. Então, hoje, o que a gente tem nessas áreas que foram desocupadas? A gente tem assaltos, a gente tem marginalidade com questão de uso de droga, já virou ponto de droga. A população da região reclama que desde que houve a desocupação, eles não foram chamados pelo governo para discutir como ficaria a situação. O grupo diz ainda que é a favor da liberação das margens do Lago Paranoá, mas que são contrários ao que tem sido feito pelo GDF, um desrespeito a uma área de preservação permanente. Essa área foi desocupada porque é uma área de preservação permanente, uma APP. Então, uma área de preservação permanente deveria ser uma recuperação dessa área, não uma ocupação desorganizada, desordenada, é o que está acontecendo. Reclamam que foram tratados como invasores e grileiros, sendo que antes, pelo menos, a orla era preservada. Se nós, moradores, não tivéssemos cuidando dessas áreas, que não custa um centavo para o governo, da forma que cuidamos, inclusive das QIs, das QL, das partes internas, isso daqui estaria cheio de invasão, de barracos, de tudo que tinha direito. Outro problema encontrado é a quantidade de lixo deixado no chão. A gente até tentou ajudar nessa coleta. Só para você ter uma noção, nossa equipe ficou aqui um pouco mais de 1 hora e antes de ir embora nós resolvemos catar o lixo. E olha só a quantidade que nós conseguimos coletar. Realmente, isso não condiz com algo que deve ser tratado como área de preservação permanente. A comunidade fala ainda da falta de policiamento. Mesmo a Polícia Militar informando que há um reforço durante o fim de semana, quem mora por aqui fala que essa não é a realidade. Não existe isso. Não tem absolutamente nada de salva-vidas, não tem policiamento. Realmente virou terra de ninguém aqui, sabe? Você viu a quantidade de lixo que a Camila Lopes pegou por lá, hein? Não é brincadeira, não. A Casa Civil informou que existe um projeto de ações para revitalizar a orla, mas não disse quando. Tudo começa a sair do papel. Sobre a invasão, a AGFIS informou que já programou uma fiscalização nos próximos dias. E nós aqui da Band, vamos ficar de olho. Hoje foi o primeiro dia de suspensão da faixa reversa para obras no asfalto na estrutural. Os motoristas que passaram no local tiveram que ter paciência, veja. O engarrafamento era quilométrico, a fila a perder de vista. Passar pela estrutural, sentido plano piloto, exigiu muita paciência dos motoristas. Isso tudo porque começou a suspensão de uma das faixas de reversão no sentido Ceilândia-Brasília, mais especificamente entre o viaduto do Pistão Norte e a entrada da QNG em Taguatinga. A medida foi adotada pelo Departamento de Estradas de Rodagem para que seja concluída uma obra de restauração da pista da BR-070. A previsão é de que as obras terminem no dia 23 de setembro. Consumidores já perceberam que o preço do litro da gasolina caiu mais de 60 centavos nos últimos meses. Tudo depois que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica desmontou o cartel praticado pelos postos aqui no DF. A intervenção na rede Cascol, que começou em abril, termina em outubro. E o CAD estuda a possibilidade de prorrogar esse prazo. Já deu para sentir a diferença no bolso. As placas de promoção confirmam. O preço da gasolina continua caindo e as filas de carros para abastecer são inevitáveis.
todo mundo quer aproveitar. É muito bom, inclusive para os postos também. Ele reduzindo o preço da margem de lucro deles, o volume de combustível que eles vendem é muito maior. Depois que o cartel de combustíveis foi desmontado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, essas cenas ficaram cada vez mais comuns no DF. A investigação do CAD visa é restabelecer a competição no mercado de combustíveis do Distrito Federal. É claro que um mercado cartelizado ele tende a ter preços mais altos. Então, a quebra do cartel é um dos elementos que pode gerar, sim, uma queda de preço. O que a gente tem visto aqui no DF é que as empresas, a partir da operação, começaram a agir de maneira independente, formando seus preços a partir dos seus custos. Em novembro do ano passado, no auge da atuação do cartel, era possível encontrar gasolina de até R$ 3,79, a terceira mais cara do país. Atualmente, o preço varia de R$ 3,25 a R$ 3,65, o quarto mais barato do Brasil. A concorrência faz com que os donos de postos apostem em estratégias para conquistar os clientes. Tem que arregaçar a manga e trabalhar. Eu acho que é isso que tem que acontecer, porque não está sobrando dinheiro. Para desarticular o cartel, o CAD está administrando toda a rede de postos Cascol há 5 meses. São, em média, 150 postos investigados. A intervenção vai até outubro, mas pode ser prorrogada. A medida preventiva ela vige até 9 de outubro, mas ela pode ser prorrogada até o fim do processo administrativo. A investigação em si, o processo administrativo, ele não tem prazo para acontecer. Ele deve ser instaurado em breve, depois as partes têm uma fase de defesa e, ao final, a gente sugere uma condenação ou arquivamento e vai para o Tribunal do CAD para julgamento. Mas não há prazo legal para que isso aconteça. E já que cada centavo faz falta para muita gente, vale a pena encarar longas filas. Agora está compensando encher o tanque, que a gente já fica com medo de amanhã já está R$ 4,00 de novo. Tomara que não aumente, hein? Salas cheias, criatividade rolando solto e muita animação. Assim, Brasília recebe mais uma edição do Momento Deller, um evento itinerante que roda todo o país com cursos de artesanato de graça. Os pontos são precisos e a cada passada de linha eles formam uma junção de cores. O resultado dá gosto de ver. A intenção aqui não é só ensinar artesanato, mas também envolver as pessoas em um momento de descontração. Uma cortina para a cozinha e uma cortina para a sala, para deixar a casa mais bonita. Trabalhar nesse clima faz a diferença. Uma boa maneira de aprender algo novo para ter uma renda extra. É um momento extraordinário, onde eu trago algumas alunas que sempre participam comigo, tá entendendo? E a gente vem aqui para quê? Para ter um momento de satisfação e, ao mesmo tempo, de aprendizagem. O curso existe desde 2010 e já ensinou milhares de pessoas. Tem alunos de todas as idades. As aulas são ministradas com muita diversão e movimento. Muita gente sai daqui, quando os cursos são à tarde ou à noite, e desmaiam de sono, porque ela sai assim, exaurida, mas de felicidade, sabe? Então é uma coisa que é um momento importantíssimo para que a pessoa leve daqui uma imagem gostosa, uma tarde boa, um dia gostoso, uma coisa que faz tempo que ela não sente às vezes, que é essa coisa de ser feliz, dançar, cantar, brincar, que as pessoas têm tido poucas oportunidades hoje em dia. O curso é de graça e vai até esta quinta-feira. E olha, a empolgação com essa oficina aí foi tanta, minha gente, que as vagas aqui no DF, infelizmente, estão esgotadas. Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula foi denunciado pelo Ministério Público Federal por envolvimento no caso do triplex do Guarujá. Outras 7 pessoas, incluindo a ex-primeira-dama Marisa Letícia, também foram denunciadas. A Juliana Cury tem outras informações ao vivo para a gente. Juliana, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O anúncio dessas denúncias foi feito pela Força-Tarefa do Ministério Público, que é responsável pela Operação Lava Jato. No total, 8 pessoas foram denunciadas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira OAS, Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, o Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, Agenor Medeiros, ex-executivo da OAS, Fábio Ionamini, ex-presidente da OAS Investimentos, e Roberto Moreira Ferreira, também ligado à OAS. É a primeira denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente, que foi encaminhada já para o juiz Sérgio Moro, que é quem conduz a Lava Jato em Curitiba. Lula é acusado pelos procuradores de ter sido beneficiado de forma ilegal pela reforma do triplex, que teria custado mais de R$ 2 milhões e foi feita pela OAS com dinheiro desviado do esquema
de corrupção na Petrobras. Ele foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em uma entrevista coletiva hoje em Curitiba, os procuradores disseram que o ex-presidente era o comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. No Facebook, Lula se defendeu, disse que desde o dia 30 de janeiro ele tornou público documentos que comprovariam que o triplex lá no Guarujá não é dele, ele não é o dono do triplex. Agora é aguardar, Carol. Essa denúncia segue para a 13ª Vara Criminal lá em Curitiba e já está nas mãos, né? Já segue para o juiz Sérgio Moro, que é quem vai acatar ou não essa denúncia. Se ele decidir aceitar essa denúncia, aí Lula, Dona Marisa e todos os outros denunciados se tornarão efetivamente réus na Operação Lava Jato. E você pode acompanhar outras informações no Jornal da Band e também no Jornal da Noite. Carol. Ok, Juliana, é fato que novos capítulos, então, estão por surgir ainda, né? Você continua acompanhando e traz pra gente. Obrigada, boa noite. Veja a seguir, Distrito Federal entra em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.